Condições de elegibilidade. Para que alguém possa se candidatar exercendo a capacidade eleitoral passiva, é preciso preencher as condições de elegibilidade e não estar inelegível. Embora muito próximas e relacionadas ao mesmo tema, que a capacidade eleitoral passiva, condições de elegibilidade e inelegibilidades não se confundem, traduzindo situações distintas. Diferença entre condições de elegibilidade e inelegibilidades. Condições de elegibilidade são situações positivas que a pessoa precisa preencher para poder se candidatar, enquanto que as inelegibilidades traduzem situações negativas, nas quais a pessoa não pode incidir, sob pena de não poder se candidatar. As condições de elegibilidade exigem um agir ou fazer, ao passo que as inelegibilidades impõem uma abstenção ou não fazer. Assim, se a pessoa não agir preenchendo as condições de elegibilidade ou se agir incidindo em uma das causas de inelegibilidade, não poderá se candidatar. As condições de elegibilidade estão previstas no artigo 14, terceiro, da Constituição Federal e são as seguintes: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Pleno exercício dos direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. 4. Domicílio eleitoral na circunscrição. 5. Filiação partidária. 6. Idade mínima. Nacionalidade brasileira. A Constituição Federal exclui a possibilidade de um estrangeiro postular a representação política no Brasil. Exceção à regra é a ressalva em relação aos portugueses que optem pelo regime de equiparação aos brasileiros, que por passarem a ser tratados juridicamente como brasileiros naturalizados poderão se candidatar. Existem dois tipos de nacionalidade, a originária e a derivada, sendo a primeira adquirida com o simples nascimento e a segunda adquirida no momento posterior, por um ato de vontade de alguém que não é nacional, mas que deseja passar a ser. Os titulares de nacionalidade originária são chamados nacionais natos, enquanto que os titulares de nacionalidade derivada são denominados nacionais naturalizados. A definição dos critérios de nacionalidade no Brasil, tanto originária como derivada, está prevista no artigo 12, incisos I da Constituição Federal. De uma maneira geral, os cargos eletivos são acessíveis a brasileiros natos e naturalizados, havendo ressalva em relação aos cargos de presidente e vice-presidente da República, que são privativos de brasileiro nato, cf. artigo 14, terceiro. A Constituição também considera privativos de brasileiros natos os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas não exige nacionalidade originária para ser deputado ou senador. Essa é necessária tão somente para presidir qualquer das casas legislativas. Pleno exercício dos direitos políticos. Tratará no pleno exercício dos direitos políticos qualquer pessoa que não estiver com os direitos políticos suspensos ou perdidos. As causas de suspensão e perda dos direitos políticos estão previstas no artigo 15 da Constituição. Alistamento eleitoral. Como condição de elegibilidade, denota que o exercício da capacidade eleitoral passiva depende da prévia aquisição da capacidade ativa, ou seja, essa é pressuposto ao exercício daquela. Em outras palavras, quem não estiver alistado, além de não poder votar, não poderá ser votado. Domicílio eleitoral na circunscrição. A ideia de domicílio está relacionada com o lugar com o qual a pessoa tem vínculos, sendo que no âmbito do direito civil o vínculo que se exige é um vínculo de residência e permanência, compreendendo se domicílio civil como lugar no qual a pessoa reside com ânimo de permanecer. Já no direito eleitoral a noção é diferente, exigindo-se da pessoa um vínculo político, social, profissional, patrimonial ou comunitário com o lugar. Dessa forma, poderá ter domicílio eleitoral na circunscrição qualquer pessoa que tenha algum vínculo político, social, profissional, patrimonial ou comunitário com a circunscrição, ainda que não resida nela por longa data. O domicílio eleitoral se materializa no local no qual a pessoa tem inscrição eleitoral e será no âmbito dessa circunscrição que a pessoa poderá concorrer a cargos eletivos. Em exemplo, se o título de eleitor de uma pessoa está vinculado a município X, somente poderá se candidatar a cargos municipais no próprio município X. Caso pretenda se candidatar a cargos em outro município, precisará mudar seu domicílio, fazendo a transferência de sua inscrição eleitoral para o outro município. É importante destacar que essa condição de elegibilidade precisa estar preenchida com 6 meses de antecedência em relação à eleição. Artigo 9 da Lei nº 9.504/1997, Lei Geral das Eleições, de modo que, para se candidatar a algum cargo na circunscrição, o eleitor precisa estar inscrito naquela circunscrição um ano antes da eleição. Artigo 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único.
Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Nessa esteira, se o eleitor estiver inscrito no município X e quiser se candidatar a prefeito ou vereador no município e ele precisar promover a transferência do seu local de inscrição para o município, e mudando seu domicílio, pelo menos 6 meses antes da eleição. Filiação partidária. Tal exigência veda a chamada candidatura avulsa ou autônoma, admitida em outros países como Estados Unidos e Itália. Pela ideia de candidatura avulsa, que chegou a ser permitida no Brasil antes da Constituição de 1946, seria possível se lançar candidato sem precisar estar filiado a partido político. De outro modo, a filiação partidária como condição de elegibilidade obriga que o candidato busque filiação junto a algum partido, o que termina fortalecendo as agremiações partidárias. A filiação partidária precisa estar deferida 6 meses antes da eleição, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 9.504/1997, citado acima, sendo que os partidos podem, no âmbito de sua autonomia, exigir prazo de filiação maior para que alguém possa se lançar candidato pela agremiação. Artigo 20 da Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/1995, mas o prazo definido internamente pelo partido não pode ser alterado em ano eleitoral. Artigo 20. É facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido com vistas à candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição. A exigência de filiação partidária com 6 meses de antecedência em relação à eleição não se aplica a juízes, membros do Ministério Público e a militares em atividade que pretendam se candidatar. A situação dos juízes, membros dos tribunais de contas e membros do Ministério Público, a Constituição veda juízes, a membros dos tribunais de contas e a membros do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária. A única ressalva é em relação aos membros do Parquet que ingressaram na instituição antes da Constituição de 1988, e que, amparados pelo artigo 29, terceiro, do ADCT optaram pelo regime anterior, caso em que não incide a proibição de exercer atividade político-partidária. Em razão da proibição constitucional, esses agentes públicos não podem ter filiação partidária nem disputar eleições, a menos que se afastem em definitivo dos seus cargos, desliguem-se de seus cargos, ressalvado apenas o caso enunciado, em que se exige apenas o afastamento temporário. Se o desligamento do cargo ocorrer há mais de 6 meses da eleição, a filiação partidária deve ocorrer dentro do prazo geral de 6 meses antes do pleito. A situação dos militares em atividade não precisam de filiação partidária para disputar eleições. Militares que deixam a atividade há menos de um ano da eleição devem providenciar filiação partidária no prazo de 48 horas após se tornarem inativos. Militares que deixam a atividade há mais de um ano da eleição precisam ter filiação partidária há mais de um ano antes da eleição. A CF dispõe que o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Artigo 142, terceiro, v. Em virtude dessa proibição, não teria como se lhe exigir a filiação partidária. Bem por isso, o TSE definiu que a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura, após prévia escolha em convenção partidária. Resolução TSE 21.608, 2004, artigo 14, primeiro. De todo modo, a candidatura não chega a ser avulsa, estando vinculada a um partido político, pelo qual o militar é registrado e disputa o pleito. Se ele for eleito, passará para a inatividade e terá que fazer a filiação partidária. Um militar que não estiver em serviço ativo precisará de filiação partidária para se candidatar. Tratando-se de militar da reserva remunerada, deve ter filiação partidária deferida um ano antes do pleito. Resolução TSE 21.608, 2004, artigo 14, segundo. Tratando-se de militar que passou para a inatividade há menos de um ano da eleição, a filiação deve ser feita no prazo de 48 horas após se tornar inativo, conforme decidiu o TSE, consulta 565. Apenas o militar com mais de 10 anos de serviço pode disputar eleições estando em atividade. Artigo 14. Oitavo. E da CF. Se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade para disputar as eleições. Artigo 14. Oitavo.
e da CF. Um militar com mais de 10 anos de serviço é agregado pela autoridade superior e, se eleito, vai para a inatividade no ato da diplomação. Ser agregado significa, conforme o artigo 80 da Lei nº 6, 880-1980, deixar de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. Dessa forma, um militar com mais de 10 anos de serviço disputa o pleito eleitoral vinculado à corporação só que afastado dos seus afazeres. Como permanece ativo, não precisa de filiação partidária. Mas se for eleito, passa para a inatividade na diplomação, sendo desligado da corporação, e deve providenciar a filiação partidária. Já um militar com menos de 10 anos de serviço precisa afastar-se da atividade para disputar eleições. O que significa afastar-se da atividade é a grande questão. É retirar licença? É pedir exoneração? Consultado sobre o tema, o TSE afirmou que afastar-se da atividade é feito mediante pedido de demissão ou licenciamento ex officio, uma forma da legislação que trata do serviço militar, consulta 571. Dessa forma, um militar com menos de 10 anos de serviço deve se desligar da corporação para poder disputar as eleições e, por não estar mais em serviço ativo, deve providenciar filiação partidária, que deve ser feita como já registrado, no prazo de 48 horas após o desligamento. Idade mínima. Última condição de elegibilidade elencada na CF. A idade mínima para o cargo, que são as seguintes: a 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, c. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D. 18 anos para vereador. A idade é exigida tão somente na data da posse. Artigo 11 segundo, da Lei Geral das Eleições.